Nós vamos falar agora do Haddad, né, que voltou das férias dele para tentar salvar o governo Lula, aí que está numa enrascada danada, e aí fez um monte de entrevista ontem, uma coisa mais patética que a outra, né, tentando convencer todo mundo que está bem, coisa e tal, que o governo está uma maravilha, e temos que falar sobre o governo, porque o ambiente externo é adverso, segundo ele, né? O que é estranho, porque a economia lá fora está muito bem, né? Só que no Brasil que está na merda, não tem ambiente externo reverso nenhum, né? O que ele está falando, o que ele quer dizer com isso é o Trump. É isso que ele quer dizer. É reverso no sentido de que não são amigos do Lula. É esse que é o problema dele, né? Mas o mais engraçado, o que chamou mais atenção nessa entrevista dele foi ele dizer que o Brasil vai chegar em 2026 comendo até filé mignon, meu amigo. Olha que beleza! Saiu a picanha e foi pro filé mignon. Cara, esse pessoal gosta muito dos memes, cara. O Tachad tá muito afim de virar meme, cara. Eu vou te falar um negócio, é um troço aqui, ó. Não porque o Brasil aqui, ó, o ministro disse que o país está bem posicionado para enfrentar desafios de um cenário externo com incertezas. Ele está querendo dizer enfrentar o Trump, tá? Essa notícia foi sugerida por Estado Propinocrático de Direito, a hermenêutica pentadimensional do Toba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que eu acho mais engraçado dessa história é aquilo que eu falo para vocês, né? O Lula prometeu picanha para o povo brasileiro. Picanha, meu, uma picanha desse tamanho, entrou no rabo de todo mundo, né? Só ferrou o povo brasileiro, não teve nada de picanha no prato, nada de churrasco não, né? No final das contas, a picanha do Lula virou pé de galinha, né? Pé de galinha saudável. Veja 7 benefícios desse alimento comum na roça. Acabou a picanha do Lula, entrou pé de galinha, né? Eu imagino o que vai ser o filé mignon do Haddad, né? Mas aí, o que acontece, né? Agora o Haddad falou sobre filé mignon. E, primeira coisa, já ficou desgastado esse troço, né? Já perdeu a validade por conta da associação com a picanha. Mas pior do que isso, é a situação de que, cara, não tem eleição agora não, bicho. O que o Haddad está falando isso? Você entende o problema? O fato dele estar falando desse tipo, dele estar fazendo tantas afirmações ufanistas, que estamos bem e não sei o que lá, não sei o que lá, esse pessoal está encarando a posse do Trump como um momento da verdade. É uma espécie de eleição. Eles estão encarando dessa forma, né? O Trump está assumindo dia 20 agora, eles estão preocupados com isso. Porque, olha só, ministro, o país está bem posicionado para enfrentar desafios de um cenário externo com incertezas. Que incerteza que tem no cenário externo? Não tem nenhuma. A economia vai bem, o mundo todo está indo bem, não tem nada de incerto na economia mundial. Não temos nenhuma crise no momento, não temos nenhuma pandemia, não temos nada. O que ele está querendo dizer aqui com incertezas do mercado externo? Evidentemente, ele está falando sobre o Trump. Ele está achando que o Trump vai pressionar o governo brasileiro. E vai, e certamente vai. E eu acho que eles não estão bem posicionados, não. Ao contrário, é o que eu falei para vocês. O grande problema do Brasil é exatamente esse. O Brasil está criando uma crise onde não existia, não teve Covid, não teve guerra aqui no Brasil, não teve nada demais. Então a gente não tem motivo nenhum para estar gastando dinheiro como está gastando. A gente se fragilizou sozinho, o governo Lula fragilizou o Brasil, fragilizou as reservas, fragilizou tudo sozinho, sem nenhum problema externo. Só por conta da gastança do Lula o governo se fragilizou. Agora, se vier uma crise externa, se der algum chabu no mundo, né, alguma desvalorização grande, alguma mudança estrutural no mundo, que acontece de tempos em tempos, de vez em quando tem umas crises no mundo aí. Se vier isso, meu amigo, aí o Brasil tá fudido, cara. Estamos muito fudido. É por isso que ele falou aqui que o país está bem posicionado. Não, o país está mal posicionado para crises externas. Ele está dizendo que o governo Lula já fez a dobradinha dele com o STF para garantir qualquer coisa que o Trump queira jogar contra o Brasil. O STF vai defender e não sei o que lá, e não sei o que lá. Só que eles não percebem que, cara, a Inglaterra está lutando contra o Trump. O Brasil, o Trump não vai brigar. Por que o Trump está falando? Outro dia eu vi uma pergunta na internet. Por que o Trump está falando em tomar a Groenlândia e não está falando em tomar a floresta amazônica e coisa e tal, né? Eu já expliquei para o pessoal que esse negócio de floresta amazônica é coisa de brasileiro achar que o pessoal quer floresta amazônica. Não tem esse valor todo que o pessoal fala que tem, não. Tem valor, não estou dizendo que não tenha valor. É lógico que tem valor, é lógico que tem muitas riquezas lá e coisa e tal. Mas a verdade é que dominar aquele pedaço de chão que é grande pra caramba, aquilo ali, é impossível para qualquer país que não seja o Brasil. Só o Brasil, que construiu uma cultura naquela região, consegue dominar aquilo ali de verdade. Qualquer outra invasão externa é mais fácil para os países, se quiserem dominar a Amazônia, dominar o governo brasileiro,
do que dominar a Amazônia por si só. Então essa tara que o pessoal tem de invadir a Amazônia eu acho uma besteira. Mas por que o Trump está brigando por causa da Groenlândia? Ele não está brigando pela Groenlândia, não tem lógica isso. Ele tá brigando porque ele quer enfraquecer a esquerda na Europa. É isso que ele quer. Na hora de bater com a esquerda no Brasil, meu amigo, a esquerda no Brasil não vai ter nenhuma chance, cara. A esquerda do Brasil cai no dia seguinte. Se o Trump fizer uma mensagem, ó, quero o Lula fora, o Lula cai no dia seguinte. Até porque o pessoal pode estar achando, não, porque a China, a gente vai se enfiar no BRICS. Os BRICS vão nos segurar. Esse pessoal vai ser muito engraçado ver o que vai acontecer com os BRICS, porque a China depende dos Estados Unidos, porra. A China, o Trump mandando, a China vai obedecer e o Brasil vai se fuder bonito nessa história, né? Então não. Ele acha que está bem preparado, porque ele já garantiu o acordo com o STF, já garantiu as costas quentes com o STF, mas a verdade é que ele não está preparado não, meu amigo. Quem está brigando com o Trump é Inglaterra, Dinamarca, é o pessoal da Europa. O Brasil não tá na mesma liga, entendeu? Não é uma questão de... Não é a mesma divisão do campeonato. Os Estados Unidos está brigando lá na Série A com a Europa e coisa e tal. A gente está lá na Série D desse campeonato aí, né? Então, ou seja, não tem nem chance. Enfim, e ele vem com esse papo de filé mignon agora. Por que agora? Não, se fosse perto de eleição, se tivesse uma eleição agora, eu até entendia esse papo todo dele. A mesma coisa que eu falo com relação ao dólar, né? Eu falei sobre isso, né? Por que o governo está brigando tanto com... o dólar apareceu com 6,74 no Google. Que absurdo, fake news, eu não sei o que lá. Ok, se for um erro, foi acerto, não interessa. Que diferença faz para o governo? O valor que está o dólar ali, né? Se o dólar tiver mais alto, eles sabiam que ia cair depois, quando voltasse a liquidez do mercado. Que diferença tinha aquilo? Por que o governo brigou tanto com isso? Não tem eleição agora. Você poderia entender que se tivesse eleição agora, né? Realmente seria uma notícia ruim do dólar, né? Perto de eleição, pode realmente afetar o resultado da eleição. Mas não tem eleição nenhuma agora, cara. A eleição agora é só em 2026. Tem 2 anos aí para o povo esquecer o dólar, esquecer o Trump e coisa e tal. Por que o governo Lula está tão apavorado agora? Por que chamou o Haddad de volta e não sei o que lá? A minha impressão é essa, o pessoal. Por que o Haddad está prometendo filé mignon agora, igual o Lula prometeu picanha lá na eleição? O Haddad está prometendo filé mignon. Não, vai ter filé mignon e não sei o que lá. E daqui a pouco ele falou que vai ter o cara lá da Turquia que joga ouro no filé mignon, assim, para tudo quanto é lado do Brasil. Todo mundo vai comer filé mignon com ouro e vai ser uma maravilha e não sei o que lá. Já tô aceitando até... a gente sabe que a picanha virou pé de galinha, né? O que vocês acham que o filé mignon do Haddad vai virar, né? Tem algumas opções. Tem aqui, ó, alimentos feitos de inseto fazem sucesso na Suíça com apelo à sustentabilidade. Vai virar hambúrguer de inseto. Não duvido nada disso, não. Pode ser isso aqui, ó. Tem outra alternativa aqui, ó. Que mal tem em comer churrasco de carne de cachorro? Qual o problema? Qual o problema de comer churrasco de carne de cachorro? Por que não, né? A Venezuela, o pessoal virou um prato típico da Venezuela agora, churrasco de cachorro, pô. Né? Deve ser o filé mignon do Haddad aqui, o filé mignon. E tem também aqui, é bom comer carne de cavalo? Eu não sei, né? Mas vai ser o filé mignon de cavalo. Pode ser, cara. Entende o problema que eu tô querendo trazer para vocês aqui? Por que o Haddad, por que o Lula, por que o governo está tão desesperado neste momento que não tem eleição? Não tem eleição, gente. Para que ele está preocupado? Não tem processo de impeachment ainda, né? Eu espero que em breve tenha, mas por enquanto ainda não tem processo de impeachment. Por que o governo Lula está tão desesperado? Eles estão sabendo de alguma ameaça que a gente não está sabendo. Das duas, uma. Ou as nossas reservas estão muito na merda, os números que tem lá de 300 bilhões de reservas brasileiras não querem dizer nada, é uma possibilidade isso acontecer. Ou então eles estão muito mais frágeis do que a gente imagina. Tem um movimento já forte lá em Brasília para chutar o Lula. Eu não descarto isso também. Não sei o que vai acontecer, mas o fato é esse desespero do Haddad de falar que não porque filé mignon e não sei o que lá e coisa e tal. Não, tá muito estranho isso, né? E também ele deu a notícia lá que as contas de 2024 vão fechar com um déficit de 0,1% do PIB, ou seja, como eu falei para vocês, não haveria déficit zero, meu pinto está preservado, vou continuar com meu pinto porque não teve isso. Mas eu renovo a minha promessa. Em 2025, se o governo Lula tiver déficit zero, eu corto meu pinto em 2025. Vamos ver, aposta aí, vamos ver o que vai resultar isso daí, né? Enfim, essa é a situação, tá o pessoal desesperado com essa história. A minha grande dúvida é isso, por que o governo Lula está tão desesperado neste momento? Qual é a ameaça que o Lula enxerga neste momento? Será que a pressão do Trump já está tão grande assim agora? Imagina depois do dia 20 de janeiro.